que nós trazemos de séculos e outras de milênios. Um perdão não necessariamente se dá de uma existência para outra. Temos aprendido o que é a lei de ação e reação, retorno e as suas consequências. No livro Semíramis, do escritor brasileiro Camilo Rodrigues Chaves, é um livro em formato romanceado, em que fala de uma rainha da época da Babilônia, uma mulher que nasceu no Egito, mas junto do seu pai teve que se exilar na Babilônia. Camilo Rodrigues Chaves foi um senador da República no Brasil, presidente da União Espírita Mineira, tinha um trabalho grandiosíssimo frente ao espiritismo naquela época, pegou o livro, o rascunho do livro, e levou até Chico Xavier. O Chico olhou e disse assim: Camilo, é muito importante que esse livro seja publicado. Muitos personagens espíritas estão reencarnados deste livro. Mas o que chama a atenção na personalidade do escritor é que ele tinha melancolia. Havia alguns momentos que ele entrava num estágio que não havia o que ser feito. Não era tomar passe, não era tomar água fluidificada, não era processo obsessivo. Os amigos, já conhecendo ele, nesses momentos de crise, deixava ele no seu canto. Ele melhorava, voltava às suas atividades. Quando ele desencarnou, passado alguns meses, ele se apresenta na vidência de Chico Xavier. E o Chico via os espíritos como nós vemos os encarnados. Não conseguia diferenciar quem estava do outro lado e quem estava deste lado. E quando ele viu, ele perguntou: professor Camilo, como tem estado a sua estadia no mundo espiritual? Ah, Chico, hoje eu estou melhor, mas ainda sinto aquela melancolia de vez em quando. O Chico pensou: o professor deve ter cristalizado esta forma pensamento e isto o acompanhou do outro lado. O médium pensou, o espírito captou o seu pensamento e disse assim: Chico, você se recorda do livro Semíramis? Ele tinha mandado para a LAC, uma editora espírita no Brasil, e não chegou a ver o livro publicado. O autor desencarnou antes da sua publicação. O Chico disse: me lembro. Pois é, Chico. Você se lembra que no final do livro o governador mandou matar 80 entidades, 80 encarnados? Me lembro. Eu era o governador. E daqueles 80, 4 não me perdoaram. Fazem 2.800 anos que aquelas entidades estavam na luta com o que ele havia feito. O processo de perdão, o processo de compreensão, o processo de aceitação, o processo de entendimento, ele não se dá de uma existência para outra. No livro dos mortos dos egípcios, aproximadamente 5.000 anos antes do advento do Cristo, há uma parte que fala que para atingirmos a felicidade, temos a necessidade de superar as 42 virtudes. Para se adquirir uma virtude, uma vicissitude tem que deixar de existir. Não tem como ter a dualidade, o lado luz e o lado treva. É uma luta que eu vou vencendo. André Luiz nos fala, no livro Libertação, através de Chico Xavier, que o homem está lidando com a razão há 40.000 anos. E é uma informação que
Nós olhamos, achamos interessante, os espíritas interpretam a seu modo e a gente não compreende aquele dado. Facto é que ele põe lá, o homem está lidando com a razão há 40 mil anos. Neste livro, nos fala da necessidade de adquirirmos 42 virtudes. Vamos trabalhar apenas com uma, para nós compreendermos a compreensão de Deus, do próximo e chegarmos na paz. Vamos supor que vamos remover o orgulho pelo entendimento e pelo amor. Um homem vai desencarnar com aproximadamente 70 anos de idade. Reformou aos 65 e teve 5 anos na reforma. Era um homem extremamente materialista, extremamente orgulhoso, extremamente prepotente. No final da sua existência, quando reformou, ele percebeu que os seus amigos não eram tão amigos assim. Estavam do lado dele por conveniência, porque precisavam dele. Ele percebe que os seus familiares não o visitam. Ele percebe que onde ele chegava, ele entrava numa porta e tinha pessoas que saíam pela outra. E ele começa, naqueles últimos 4, 5 anos de sua existência, um trabalho de compreender o que estava acontecendo. E ele chega à compreensão que o seu problema é o orgulho. E começa a lutar contra o seu orgulho. Mas, com 70 anos de idade, ele regressa ao plano espiritual. Lá, passado um tempo, compreende ele os seus feitos, as suas vitórias e as suas derrotas. Mas ele percebe que as suas derrotas eram maior do que as suas vitórias. E ele pede por uma nova oportunidade para lutar com este quesito especial, o orgulho. Então ele nasce numa família abastada, extremamente bem situada, economicamente falando. Nada lhe faltava desde criança. E ele tinha ali uma grande porta para se perder no orgulho uma vez mais. Mas, pelo seu objetivo, ele conseguiu, naquela existência, domar as suas más inclinações nesse sentido apenas. Estamos falando apenas de uma vicissitude. Ele conseguiu domar aquilo. Desencarnou. Para quem não tinha nada, passou a ter um ponto, mas ainda tinha muito o que ser feito. Reencarna pela 3ª vez para lutar contra o orgulho. Agora, num papel invertido. Veio numa família sem qualquer recurso material, sem qualquer privilégio social. Aqui chegando, desde pequeno tem que trabalhar cedo, compreende o capítulo da renúncia financeira e conseguiu dividir o pouco que ele tinha. Desencarnou com grandes louvores, mas ficou um pequeno ponto a desejar. E o tempo perdido nesse aspecto. Retornou pela 4ª vez e aí sim conseguiu superar apenas uma vicissitude. Apenas uma. Vamos supor que nessas 4 existências ele levou um total de aproximadamente 400 anos para lutar contra uma vicissitude. 400 anos vezes 42 a serem desenvolvidas, estamos falando de 16.800 anos. Aí a gente começa a compreender aquela informação de André Luiz no livro Libertação. O homem está lidando com a razão há 40 mil anos. Então, o Espiritismo, ele não aceita, mas ele compreende o porquê que temos o tipo de governo que nós temos. Nós compreendemos. Existe a felicidade real, aquela que Jesus e os grandes homens e as grandes mulheres possuíam, como existe a felicidade inconsciente. No Brasil, nós tivemos um extraordinário médium de cura chamado Arigó, José Arigó.
E ele recebia na sua faculdade mediúnica o médico alemão que atendia pelo nome de Dr. Fritz. Não era um espírito, não era uma entidade evoluída. Desencarnou na Guerra Mundial e se sentiu no dever de ajudar o seu próximo. E ele atendia muitas pessoas que iam até a cidade à sua procura. Certa feita, chegou um professor universitário até ele, com uma moléstia no pé que não havia como cicatrizar. Foi nos médicos, fez os tratamentos, procurou todo tipo de ajuda. Sua esposa estava na cidade de Uberaba, no hospital fundado pela senhora Aparecida, carinhosamente chamada Tia Cida, o Hospital do Pênfego. E quando esse professor universitário chega até o médium, que já estava dando passividade à entidade espiritual, esse professor não era espírita, não conhecia o espiritismo. Foi até ele como última oportunidade de ajuda. Quando chega, o professor fala: olha, seria possível uma ajuda? Ah, seria sim, mas é necessário que compreenda o seu passado. A tua esposa, sem que o encarnado dissesse algo, está na cidade de Uberaba e está com o mesmo problema que o senhor está no pé. Ela está da ponta do primeiro fio do cabelo até o dedão do pé. É verdade? Perfeitamente. Sabe o que levou isso a acontecer com vocês? O professor disse: não. Numa vida passada, você estava andando na rua, encontrou ela e deixou com que alguns sentimentos menos felizes e dignos florescessem na sua mente. E ela correspondeu ao seu sentimento, só que ela era casada. E numa noite infeliz, botaram fogo no colchão do marido dela. Para a sociedade, foi uma situação muito triste, lamentável, mas não passou mais do que isto. Passado alguns meses, eles se casam. E perante aquela vida, estavam felizes. Compreenderam o conceito da felicidade inconsciente? Estavam felizes. Quando desencarnaram, quem encontraram do outro lado? O marido. Ele não disse nada. Ele apenas olhou. E aqueles dois espíritos se sentiram com remorso do que fizeram. Pediram por uma encarnação, que pudessem vir juntos e que a lei divina fosse acionada para que eles acertassem o que fizeram. O que nós chamamos de lei kármica. Ação-reação, causa e efeito. Quando chegaram aqui e a lei kármica bateu na porta deles, ele era um homem bom, um professor solidário, um homem justo, um pai de família digno. A moléstia apenas se fez na forma de uma ferida no seu pé. Mas ela, uma mulher fofoqueira, maledicente, vingativa, consumiu o corpo todo. Compreenderam como cada um de nós está interagindo com a lei divina, com situações de um passado recente, com situações de um passado distante, e vamos formando a nossa paz? A felicidade ainda não é para esta dimensão. Nós sonhamos com a felicidade, nós sonhamos com um casamento venturoso, nós sonhamos com os filhos, quando pequeno, correndo pela casa, nós sonhamos já com uma certa idade, com a vinda dos netos, nós sonhamos quando jovem em mudar o mundo, mudar o trabalho, conquistar tudo que o mundo pode nos dar. Mas até a idade vai passando e nós vamos compreendendo que não tem como ter o mundo todo. Que aquele castelo que nós formamos do nosso lar também tem os seus conflitos, também tem as suas dificuldades. Mas como conciliar tudo com Deus, com o próximo
e conosco. Como compreendemos o conceito de felicidade, sendo que a maioria das pessoas coloca como felicidade o que o mundo pode nos dar? Seguir o Cristo é viver neste mundo sem permitirmos que as loucuras das outras pessoas se façam também as nossas. As fases vão mudando. Hoje nós estamos na fase da tecnologia. Crianças de tenra idade mexem num telemóvel, mexem num computador, mexem num canal no YouTube, como nós não conseguimos mexer. Não sabemos o que será daqui a 100 anos, daqui a 200 anos. Mas uma coisa nós podemos afirmar: a verdade, ela é a mesma em qualquer época e em qualquer parte. Se Jesus viesse hoje, ele continuaria elegendo o mais simples, não da matéria, mas do espírito. Jesus não fazia distinção se era branco, negro, rico, pobre, europeu, sul-americano. Se Jesus reencarnasse hoje, ele estaria num bairro social. Ele estaria junto das pessoas. Ele estaria, já que naquela época não havia, nos hospitais, nos lares de idosos, levando consolo às casas em que recebem as crianças que temporariamente a justiça tira dos seus pais. Se eu quero ser um cristão, não adianta eu pensar com a minha cabeça. Jesus nos ensinou o caminho, o amor, o entendimento, a doação, tudo isto é muito importante. Mas como superar os desafios se eu não apregoo corretamente as ferramentas que me foram emprestado? Como superar o desânimo, a apatia, a falta de vontade de viver muitas vezes, ou não permitir que o automatismo entre em vigor? Quando conhecemos uma pessoa, quando entramos no trabalho, quando chegamos no centro espírita, é um encanto. Tudo é novo, tudo é bom, gera-nos uma felicidade. O tempo passa, aquilo que era novo deixa de ser, aquilo que era um encanto deixa de ser, e eu aperto o botão do automatismo. Eu não passo mais a dar passe com amor, eu passo a dar passe porque eu sou um passista. Eu não passo mais a dar passividade para uma entidade, falar pelo meu intermédio. Eu entro num estágio automático. Eu já não passo mais a fazer aquelas palestras como fazia em outrora, com amor e com carinho. É como se fosse uma obrigação. E é com isto que nós temos que lutar. A vida, cada dia, ela se mostra de um modo. Cada dia ela nos apresenta uma circunstância para que nós possamos superar as lutas que nos vêm. Às vezes nós olhamos e dizemos assim: por que comigo? Olha as pessoas do meu lado, olha na minha família, olha no meu trabalho, por que comigo? Todas as pessoas aqui parece que estão progredindo e a minha vida parece que não vai para frente. O que é ir para frente? Qual a real conquista que nós idealizamos? O que desejamos, espiritualmente falando? Somos o que desejamos. Se eu não desejo nada, pouco sou no lado espiritual. O meu coração, ele tem que estar à frente da minha inteligência. Jesus não é conhecido por ser um homem que falava, não. Jesus é guardado no coração com aquele amor de todos que chegavam até ele. Os grandes homens não são conhecidos pela sua inteligência, porque a inteligência é muito importante, mas o amor é mais. O amor que nos convida a nos unirmos. Que adianta termos tudo o que temos
sendo que daqui a pouco vamos para casa, dormir. Como foi o nosso dia? Mais um dia. O que fez de bom? Não muito. O que queres para amanhã? Nem pensei nisto. Que possamos, na condição de um espírita concreto, de um espírita com afinco, com a oportunidade que estamos tendo, não esmorecermos frente às dificuldades que nos chegam. Todos os grandes homens e as grandes mulheres que passaram em nossos meios, todos eles tiveram a necessidade de dar o seu testemunho. Hoje chegou também o nosso momento. E é com aquelas pessoas mais difíceis, é naquelas situações mais complicadas que nós temos a oportunidade de nos superarmos, de colocarmos em prática esta lei áurea: fora da caridade não há salvação. Chegaram para o Chico na década de 1970 e falaram: Chico, olha o que estão fazendo com o planeta Terra, o desmatamento, o aquecimento, isto e aquilo. O Chico falou: meu filho, tudo isto acontece porque a mensagem do Cristo está poluída. Se nós vivêssemos sobre aquela lei áurea, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, nós não teríamos poluição, nós não teríamos guerras, nós não teríamos conflitos. Só que por não amarmos a nós, ao próximo, a lei divina, Jesus, Deus, geramos os grandes conflitos que temos gerado. Então, temos um papel. Se chegamos a esta casa, tem um motivo. Já descobrimos o motivo? Já descobrimos o porquê estamos aqui? O porquê ficamos? O porquê sentimos bem? O porquê somos acolhidos com tanta fraternidade por este plano e pelo plano espiritual? Será que, frente a tantas oportunidades que estamos tendo, não chegou o momento de darmos um pouco a mais no sentido do esforço, mesmo que isto nos exija uma transformação ainda maior? Exija-nos um pouco mais do que fazemos? Não esperemos facilidades, nem tampouco um dia que não tenhamos dor, não tenhamos dilemas, não tenhamos conflitos, porque este dia não chegará. Se não chegou para Jesus quando ele esteve conosco, não chegará para nós também. Mas um pouco a mais do hoje, um pouco a mais de cada um de nós, somados a um ideal que não se chama André, que não tem o nome de cada um de nós, mas que tem o nome coletivo, nós conseguiremos, faremos mais, faremos melhor. Eu não consigo enxergar as horas. Que horas são? 11:45, então temos quantos minutos, Fernando? Que é mais 15 minutos? Perfeitamente. Como eu não tenho acesso ali ao relógio, fiquei com medo de não passar o tempo. Quando estudamos o livro Jesus no Lar, que é um livro que há pouco eu tive a oportunidade de ver que vocês estudam também, são 50 evangelhos no lar que Jesus realiza em Cafarnaum, na aldeia de Cafarnaum, próximo do lago de Genezaré, em que Jesus, na casa de Simão Pedro, nos deixa muitas lições. Olha para vermos como o coletivo, o glorificarmos ao Pai, o termos paz e o boa vontade faz a diferença. Um reino precisava interagir com outro reino. Mas, como fazer isto? Pegaram 2 servos para que levassem uma mensagem e retornassem, porque estavam no inverno. E o inverno lá era pior do que o de Portugal ainda. Então eles foram, só que havia 2 personagens distintos um do outro. O primeiro era aquela pessoa que não se preocupava com o tempo. Preferia fazer mais devagar, porém bem feito. Não estava preocupado com nada daquela
agitação que o mundo nos induz. O outro era o inverso. Queria tudo para ontem. Aqui em Portugal tem pessoas assim também? Lá no Brasil nós somos assim, queremos tudo para ontem. Em Portugal não sei, mas lá, quanto mais rápido, melhor. Ah, mas vai ficar mal feito. Não, não tem problema, vamos terminar. É igual a realização da pomadinha antes de eu voltar. Certa feita perguntaram para Chico Xavier, que foi um dos maiores divulgadores da pomada. Chico, por que nós não realizamos a pomada em laboratório? Em 1 hora nós encheríamos 1 milhão de potinhos. Por que precisamos de um dia para lavagem, de um final de semana para fazer, tem que ter uma alimentação diferenciada? Por que nós temos que ter todo este rigor? Não é todas as pessoas que podem participar da sua confecção. Por que existe isso? E por que não fazemos num laboratório? Ah, meu filho, é muito simples. Porque o dia que a pomada for para um laboratório, ela se torna inócua. Não tem finalidade nenhuma. O que ajuda é a fé da pessoa que recebe e o magnetismo humano que está ali dentro. Viram como tem coisas que às vezes a gente tem que fazer mais devagar e bem feito? E lá, os companheiros saíram em jornada. O segundo sempre mais à frente, o outro mais atrás. E sempre aquele dilema. Quem estava certo, quem conseguiria atingir o menor tempo. No meio do caminho, avistaram uma criança. Esta criança estava sem os pais, aparentemente sozinha naquela estrada. E a noite já estava aproximando. E o que fazer? Deixamos a criança aqui ou levamos conosco? Como nos portar frente a isto? Pensaram. O primeiro disse, vamos levar conosco. O outro já disse, não, vai aumentar o nosso tempo. Às vezes a criança vai cansar, vamos ter que carregar ao colo. Não, deixa a criança aí. A criança tem pai, a criança tem mãe. É como se a gente tirasse a responsabilidade da gente. O outro disse, então vamos fazer o seguinte. A noite está aproximando, vai à frente e eu vou atrás com a criança, encontro algum lugar para dormir e no dia seguinte a gente se encontra. E assim foi. O apressado foi na frente e o calmo, cauteloso, foi atrás com a criança. Era uma noite muito fria, de muita geada, de muito vento. Eles arranjaram um lugarzinho para dormir, com umas folhas que ajudaram, e ali pernoitaram. No outro dia pela manhã, levantaram e seguiram a jornada. O que eles viram um pouco adiante? O companheiro desencarnado. Ele havia ido na frente, não se preveniu perante a noite que estava chegando, não procurou um lugar que pudesse servir de cobertor humano, desencarnou. O que manteve aquela pessoa viva? A criança. O que manteve a criança viva? Sozinhos, o André é um ponto de vista. Sozinhos, cada um de nós é um ponto de vista. Mas juntos, como dizia Dr. Bezerra de Menezes, nós somos um feixe de varas. Nós unidos podemos fazer muitas coisas, não mudar a Terra, não mudar Portugal, não mudar o Brasil, não mudar o planeta. Ainda não estamos em condições disso, mas podemos sim mudar a vida de muitas pessoas. Demonstrar ser espírita é levar a alegria de viver para os outros que estão lá fora. Mesmo vivendo numa sociedade que a maioria ainda não compreende o que é o lado espiritual da vida. Mesmo vivendo ainda numa época em que tudo nos chega, mas parece que nada está bom. Eu tenho isto, eu tenho aquilo outro, eu posso isto, não está bom. O homem tem se distanciado da simplicidade.
A tecnologia vem ao nosso encontro, o desenvolvimento, para mostrar para todos nós que existe muito mais. Mas as coisas simples da vida, como agradecer por andar, por falar, por ver. Queremos as grandes coisas, como fez, por exemplo, aquele jovem muito rico que pergunta para Jesus: Senhor, o que eu preciso fazer para entrar na posse do reino de Deus? Ah, meu filho, é muito simples. Venda tudo o que tens e me siga. Nunca mais aquele jovem retornou até Jesus. Quem pede muito, tem que dar muito. O convite é nos mudarmos. E quem sabe, pelo esforço, levarmos consolo e carinho a muitas pessoas que estão do nosso lado. Levar o entendimento, levar um pouquinho da esperança. Mas André, eu ligo o jornal, é só violência, é só conflito, é só problema político. Como ser cristão com tanta poluição? Lá no Brasil as distâncias são muito longe. E às vezes o meu trabalho profissional requer que eu viaje 400, 500, 600 quilômetros no mesmo dia. Passa um outro dia, 2 dias, retorno novamente. E era muito comum eu sintonizar essas emissoras radiofônicas que falavam de jornal. É 24 horas de jornal, cedo, à tarde, à noite e de madrugada. Certa feita eu estava indo e eu estava entrando naquela onda de revolta conforme o comentarista estava narrando determinada situação política do Brasil. Um amigo espiritual apenas me perguntou: André, o que estás fazendo? Eu disse: nada, estou conduzindo e ouvindo as notícias. Olha, André, eu tenho acompanhado a tua viagem, já estava lá para as minhas 4 horas de viagem. Eu tenho acompanhado você nesta viagem e esta notícia que você está ouvindo há pouco já deu 3 vezes. Porque não tem muito o que falar, jornal 24 horas, então pega uma notícia e fala, vai para outra, depois volta para ela. O Espírito contou 3 vezes, eu nem tinha me apercebido disto. A gente entra numa neurose que às vezes não pensa com o que ouve. Ele falou assim: o que você está fazendo para mudar essa realidade? Falei: nada. Você não poderia, nesse momento, estar fazendo uma prece, baixado uma palestra do YouTube, ouvir uma música clássica, baixar um audiolivro? Você fica poluindo a tua mente, aí depois os outros perguntam: como você está? Aí é só crise, é desemprego, é desigualdade, é o governo que rouba, é o fulano que fez isso, é o outro que fez aquilo. Quem é que vai ganhar com isso? Ninguém. Depois que eu mudei esta mentalidade há coisa de alguns meses, as minhas viagens têm mais paz. Porque nós entramos em determinadas faixas vibratórias que espíritos vão também assistindo conosco. E aí cada um dá uma opinião, igual nós fazemos aqui. Olha o que o governo fez. Aí vem a entidade espiritual e fala: tá vendo? Vai piorar. E aí a coisa vai piorando. Quando eu vejo, perco a vontade de sorrir. Passo a viver com medo em função da criminalidade. Passo a ter medo das coisas. Portanto, nós temos que analisar muito as sintonias espirituais que entramos. E não nos esquecendo que é juntos, é cooperando, cooperação mútua, que conseguiremos edificar verdadeiramente o reino divino em nós. É até uma pergunta boa já para caminharmos para o encerramento da palestra. Nessa construção do reino divino, que Jesus disse que é dentro de cada um de nós, como está a nossa construção? Primeira questão, já iniciamos ela? Segunda, se já iniciamos, estamos dando continuidade ou ela está parada temporariamente? Se ela já está construída,
tenho mobiliado aquela casa com os ensinos do Evangelho? O espírita é o cidadão do mundo, vivendo e aprendendo, reformulando e aceitando a oportunidade que tem. Ao sairmos da casa, que Jesus nos acompanhe, que Jesus nos ilumine, que Jesus encha as nossas almas de esperança para um porvir melhor, sabendo que este porvir só será melhor quando cada um de nós, abraçando o trabalho e a responsabilidade, assim chegarmos. Que Jesus nos abençoe hoje e todo sempre. Neste ano, estamos lançando o 4º livro, A Conquista do Hoje. Quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Neste livro, nós falamos do hoje na condição de ser uma conquista. Eu quero a paz, eu quero a felicidade, eu quero vencer a depressão, eu quero superar a ansiedade, eu quero lutar contra o vazio existencial. São pequenas reflexões em capítulos que vamos fazendo, que vêm ao nosso encontro, auxiliando-nos a vermos, a detectarmos, a encontrarmos em nós mesmos o porquê de determinadas coisas que vamos tendo e que não cabe apenas a uma palestra, a um estudo, a uma formação nos dá. É aquela meditação íntima. Todos os livros de minha autoria são doados para o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. As pessoas que puderem nos ajudar, temos no Brasil, aqueles que são brasileiros, aqueles que já conheceram o Brasil, uma realidade social bem diferente de Portugal. E é muito comum uma casa espírita no Brasil ter as atividades com crianças, com gestantes, com os menos favorecidos. E o livro tem 2 finalidades. A primeira e mais importante, trazer luz e meditação às nossas almas. E a segunda, colaborarmos com uma instituição desta. Então, as pessoas que puder, desde já, eu já agradeço. Um beijo no coração de todos.